Eita ferro, vamos que vamos! Seguinte, temos informações para tudo que é lado na internet, dá para aprender praticamente de tudo aqui. Mas, ao mesmo tempo, tá tudo muito separado e bagunçado, não tem método, não tem muita sequência lógica. Pensando nisso, nesse vídeo eu vou te ensinar os 10 passos que eu sigo para escolher uma ação. Exatamente, eu vou pegar desde o início, onde você nem conhece a empresa, até o final onde você vira sócio dela. Vai ser basicamente um guia bem completo para você já sair daqui comprando suas ações. Um passo a passo definitivo para você começar a investir bem. Vou sintetizar tudo de essencial que você precisa ver em uma empresa antes de comprar as ações dela. E por causa disso, esse vídeo vai ser maior do que os outros. Então, de verdade, eu recomendo que você pegue uma pipoquinha pra gente aproveitar esse tempo que vamos passar juntos, porque vai valer a pena. E eu já vou te pedir logo no início pra deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque esse vídeo merece. Ele, com certeza, é um dos vídeos mais importantes do canal. Meu nome é Luan Andrade e seja muito bem-vindo a mais um Desconfinanças. Primeiramente, você precisa entender qual é a base desses 10 passos, já que eu não tirei eles da minha cabeça. Quando se fala sobre investimentos para o longo prazo, existem duas principais estratégias: o Value Investing e o Buy and Hold. No Value Investing, acredita-se que o mercado nem sempre é eficiente e dá para aproveitar algumas oportunidades com ações mal precificadas. Ou seja, no Value Investing, o preço importa muito. As pessoas que seguem essa estratégia, elas buscam assimetrias para comprar uma ação por um preço menor do que ela vale. Comprar a ação por um preço mais barato. A ideia é encher o carrinho de compras com várias ações que estão na promoção, que depois vão se valorizar. Já no Buy and Hold, acredita-se que não existe essa assimetria nos preços. Como tem milhões de investidores analisando o mercado o tempo todo, não tem muito como ele sair da curva. Por isso, nessa estratégia, o preço não importa muito. Como o próprio nome sugere, a ideia é comprar ações de boas empresas e segurar para sempre, ou pelo maior tempo possível. A grana que você vai ganhar vai vir dos dividendos que essas ações vão te pagar ao longo do tempo. Nesse caso, a ideia é vender a empresa só quando ela perder os princípios. Se isso não acontecer, você vai ficar com a ação para o infinito e além. A metodologia que eu vou te mostrar é uma mistura das duas estratégias. Porque o mercado não é 100% eficiente. Dá para encontrar umas boas pechinchas, dá para encontrar uns bons descontos nas ações, especialmente em crises, que é o momento em que as ações costumam ficar baratinhas, despencarem. Mas, ao mesmo tempo, nós não somos Warren Buffett, não dá para ficar o dia inteiro analisando um monte de empresa. Além disso, a maioria dos investidores que tem uma gestão mais ativa nos seus investimentos, ou seja, eles ficam comprando e vendendo muitas ações, movimentam muito a carteira deles, ficam buscando sempre essas ações que estão descontadas. Esses investidores, eles costumam ter uma rentabilidade menor do que a do mercado. Tem um vídeo aqui sobre isso para você ver depois se ficar mais interessado. Então a estratégia mais efetiva para os seus investimentos é justamente vender o mínimo possível e deixar seu dinheiro lá, deixar seu patrimônio se multiplicando. Por isso que eu disse que é uma mistura das duas. A gente vai vender o mínimo possível, mas ao mesmo tempo vai buscar algumas empresas que estão descontadas. A gente vai procurar algumas oportunidades que existem no mercado. Ai, Luan, deixa de ser trouxa. Pra que eu vou criar minha carteira de ações se eu posso simplesmente copiar a carteira dos outros que tá lá na internet, copiar a carteira dos influenciadores? As pessoas gostam de dizer que imprevistos acontecem. Eu prefiro dizer que imprevistos acontecerão. Porque a única certeza que nós temos além da morte é de que não temos certeza de praticamente nada nessa vida. De repente pode vir um vírus mortal do nada e bagunçar nossa vida inteirinha. De repente um setor pode começar a passar por dificuldades. De repente, a empresa pode passar por um problema muito específico. As possibilidades são infinitas para o futuro. E aí, nos momentos em que os imprevistos começarem a aparecer, na hora que as empresas começarem a tomar porrada, você que só copiou a carteira do influenciador não vai saber o que fazer. Você não vai entender o que está acontecendo e vai entrar em pânico. De repente, você vai ver seu dinheiro diminuindo.
E aí, por causa do medo, você vai sair vendendo tudo no pior momento possível, tomando prejuízo, igual um manezão. E aí depois vai sair falando por aí que a bolsa é cassino, perdi dinheiro na bolsa. Claro, copiou a carteira dos outros, não fez a sua. Enquanto isso, a pessoa que realmente construiu a própria carteira, que entende o que está acontecendo ali, vai ficar tranquilinha, vai ficar de boa. Porque ela tem a própria estratégia e como ela conhece as empresas, ela sabe diferenciar o que é um problema temporário, o que é um problema generalizado, ou o que é um problema realmente da empresa, o que é uma coisa que a empresa precisa melhorar. Ela sabe diferenciar os problemas temporários dos problemas reais, ela sabe por que ela investiu naquela empresa. E agora que nós estamos entendidos, bora pro passo a passo completo. O primeiro passo é: escolha um bom setor. Pensa comigo, qual setor você acha que vai crescer mais nos próximos anos? O varejo, que tem empresas como a Magalu, ou o setor de máquinas de escrever? A resposta é óbvia, né? Ninguém usa máquina de escrever hoje em dia. Então você tem que começar estudando bons setores, setores que você sabe que não vai sumir do nada, que não vai sumir nos próximos anos. E que ao mesmo tempo tem um bom potencial de crescimento. Já elimina de cara os setores que não têm potencial para gerar lucro. Uma empresa que não lucra no longo prazo quebra. E claro, dentre os bons setores que você vai encontrar, é necessário também calcular o risco de cada um. É bem simples, pensa comigo. Qual setor você acha que é mais arriscado na bolsa? O setor de tecnologia ou o setor de energia elétrica? O de tecnologia, claro. Você vê muito mais empresas de tecnologia quebrando do que empresas de energia. Além do mais, para a sua tecnologia funcionar, você precisa ter energia em casa. Na hora de escolher um bom setor, priorize estudar primeiro aqueles que são mais perenes. Aqueles que não são tão difíceis de analisar, que não vai mudar tanta coisa e que não são tão acelerados assim. Empresas de energia elétrica, de saneamento, bancões e seguradoras são ótimos exemplos. Essas empresas são muito mais tranquilas que uma empresa de petróleo ou uma Tesla da vida. Então eu recomendo que você comece estudando elas. Mas onde eu encontro esses setores? Eu não sei diferenciar as empresas. Calma que você não precisa saber nada de cabeça. Eu gosto de ver as empresas separadas por setores no site chamado Investidor 10. É só você entrar nele e arrastar para baixo até achar a parte que as empresas estão divididas por setores. Aí você clica lá e pronto. E aí depois de achar o setor, eu recomendo que você separe as empresas por subsetores. Porque senão a sua análise vai ficar ampla demais. Você precisa analisar empresas parecidas. Dentro do setor financeiro, temos bancos, seguradoras e até mesmo redes de shoppings. Então, se você for dar uma olhada no setor bancário, por exemplo, é só você ir lá no subsetor de intermediários financeiros e pronto, vai aparecer os bancões lá. O segundo passo é fazer um check-up geral. Que é isso, Luan? Terão alguns setores em que isso vai ser mais difícil. Mas em muitos deles você vai se deparar com empresas que são claramente piores que as outras, que são claramente ruins. Então depois de escolher o setor, você dá uma passada de olho em todas as empresas que estão nele e já retira, já elimina aquelas que são claramente ruins. Você já elimina o que não vale a pena. Lembra que eu te falei para separar só empresas parecidas? Então era para essa parte agora. Na hora do check-up, você vai começar a ver os indicadores de cada uma das empresas. E aí, nesse momento, você vai começar a ter uma ideia de como são os números daquele setor. Como é o desempenho médio das empresas naquele setor. Setores diferentes têm números totalmente diferentes. Você precisa comparar as empresas que são parecidas para desenvolver um senso crítico de quais empresas estão bem e quais estão mal das pernas daquele setor. Mas o que eu vou olhar nesse check-up? Justamente o que eu vou te ensinar nos próximos passos. Eu coloquei essa parte no início porque antes de você analisar uma empresa em específico, você tem que dar uma olhada no setor como um todo. Esse é um dos erros que muitas pessoas cometem. Ao invés delas analisarem o setor, elas vão analisar empresas em específico. Eu ouvi falar que essa empresa é boa. Eu ouvi falar que aquela empresa é boa. Não, você não faz assim. Porque quando você chega para analisar uma empresa em específico, você já está enviesado. Você já entra no setor acreditando que aquela empresa é a melhor opção. E às vezes tem outras que são melhores, mas você não analisa direito. Então, primeiro, foca no setor. Mas antes de te falar dos indicadores, eu já posso te adiantar que é interessante priorizar empresas com um grande market share. Market share é basicamente a fatia de mercado que a empresa tem. Empresas que são líderes em seu setor tendem a durar mais.
Olha a Ambev, por exemplo. É impossível você pensar em cerveja sem pensar em Ambev. É como se o mercado de cervejas fosse um bolo gigante e a Ambev tivesse a maior fatia desse bolão. E claro que nesse check-up, algumas das empresas que vão parecer claramente ruins podem ser boas oportunidades. Algumas empresas conseguem se recuperar de uma crise forte e se valorizam muito, a gente chama isso de turnaround. Mas esse tipo de empresa exige uma análise muito mais criteriosa, são muito mais complicadas, são muito mais arriscadas. Esse é o tipo de coisa que você vai se preocupar depois. Primeiro, faz o arroz com feijão e foca nas boas empresas, as empresas que são claramente boas, que você consegue ver isso agora. Então descarta o que é michuruca e bora pro próximo passo. Agora que você já filtrou quais empresas te chamaram mais a atenção naquele setor, tá na hora de se aprofundar nelas. Então o terceiro passo é estudar a história e buscar os diferenciais da empresa. E para fazer isso é bem simples, é só você entrar no site da empresa que com certeza vai estar lá, ou então jogar o nome dela no Google, que em algum lugar vai aparecer, nem que seja na Wikipedia. Sim, antes de olhar para os indicadores financeiros da empresa como um todo, você precisa analisar a história dela. Porque empresas que eram inovadoras tendem a continuar sendo inovadoras. E aí entra um detalhe importante, você precisa lembrar que toda essa análise que a gente faz é baseada no que a empresa é hoje e no que ela foi no passado. A gente não sabe o que a empresa vai ser no futuro. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que empresas mais inovadoras e que investem mais em pesquisa e desenvolvimento tendem a se dar melhor no mercado. Então, depois de dar uma lida geral na história de cada uma das empresas selecionadas, você consegue ter uma ideia do diferencial de cada uma delas. Consegue ver qual se adequa melhor à sua filosofia de investimentos. Consegue compreender melhor como que ela opera. Eu vou te dar um exemplo rápido aqui usando 4 empresas de energia. Vamos pegar a ENGIE, a Taesa, a Equatorial e a CEMIG. A ENGIE é a maior geradora de energia elétrica privada do Brasil. Então o foco dela é justamente nas suas hidrelétricas, nas suas turbinas eólicas, os seus painéis solares, enfim, tudo que gera energia. Já a Taesa atua na transmissão de energia. Então ela pega a energia produzida em uma hidrelétrica e leva para uma cidade, por exemplo. E a Equatorial atua na distribuição. Então é ela que faz a energia chegar na casa das pessoas, nas empresas, da cidade como um todo. Porque a transmissora, que aqui no caso é a Taesa, ela só pegou a energia e levou para a cidade. Dentro da cidade, quem vai distribuir a energia é justamente a empresa que trabalha com distribuição, que no caso aqui é a Equatorial. São 3 empresas do mesmo setor, que é um setor extremamente simples, e mesmo assim elas têm diferentes personalidades e funcionamento. E a CEMIG, Luan? Ela é tipo a ENGIE, ela faz um pouquinho de tudo na parte de energia. Mas eu coloquei ela aqui porque ela é uma estatal, o que pode ser uma barreira para alguns, porque tem muita gente que não investe em estatal. Eu mesmo sou uma pessoa que evita ao máximo empresas estatais, não gosto. E aí, estudando um pouco mais, você vai descobrir que a CEMIG é dona de uma parte considerável da Taesa. Pelo menos no dia em que eu tô gravando, a CEMIG ainda não vendeu. Então talvez não seja uma boa ideia você investir em Taesa e CEMIG ao mesmo tempo, porque você vai ter uma dupla exposição na mesma empresa, já que a CEMIG é dona de um pedaço da Taesa. Tá vendo como é importante estudar a fundo o que você está investindo? Tem algumas coisinhas, alguns detalhes que fazem toda a diferença. Consegui te convencer da importância de você estudar a história de uma empresa, o seu funcionamento e o funcionamento do setor dela como um todo? Essa é uma parte que a maioria dos investidores negligencia e, para mim, é uma das mais importantes. Às vezes, na sua análise, você vai escolher uma empresa que nesse momento está até um pouquinho pior que a outra, justamente porque estudou a história dela e acredita que ela tem mais potencial no longo prazo, confia mais na gestão. Opa! E falando em gestão, esse é justamente o 4º passo. Verifique a liquidez, o tag along e a governança corporativa da empresa. Calma, não se assusta com o nome das coisas. Dessa parte para frente, eu prefiro usar o site Status Invest para ver os indicadores. Liquidez é basicamente o quanto a empresa é negociada diariamente na bolsa de valores. Você deve evitar empresas com baixa liquidez porque vai ser difícil comprar elas e ao mesmo tempo, se você conseguir comprar, vai ser difícil de vender, você vai passar raiva para vender. Como a ação é muito pouco negociada, vai demorar para alguém comprar ela de você. Às vezes você vai precisar até abaixar o preço para encontrar algum comprador. Eu não vou falar o nome dessa empresa para não te deixar enviesado, mas olha isso, ela tem uma liquidez média diária de mais ou menos 12 mil reais. Isso é muito pouco, eu não investiria em uma empresa assim de jeito nenhum.
Além disso, dá uma olhada no free float dela, que é basicamente a quantidade de ações da empresa que estão em circulação no mercado. Ela tem 3,8% de free float. Isso significa que só 3,8% das ações dela estão no mercado. O resto tá lá com os acionistas controladores, tá lá com os acionistas majoritários, tá lá com os verdadeiros donos da empresa. Por isso que ela movimenta tão pouco, quase não tem ação disponível pra gente comprar e vender. Já o tag along, ele é diferente. Ele garante que caso o controlador resolva vender a empresa, você também venda as suas ações pelo mesmo preço que o controlador. Ou seja, se resolverem vender a empresa que você é sócio por R$10 cada uma das ações, você também vai poder vender suas ações por R$10, se ela tiver 100% de tag along. Agora, se ela tiver 80% de tag along, você vai ter o direito de vender essas ações por R$8. Você vai vender por um preço menor do que o controlador. E se ela não tiver tag along, boa sorte se o controlador resolver vender ela. Porque ela vai começar a se desvalorizar quando o povo começar a vender ela e talvez você perca dinheiro. Por isso, dê prioridade para empresas que têm 100% de tag along. Mas se tiver 80% já tá bom. E a governança corporativa é justamente o que o nome sugere mesmo. Primeiro você vai ver o segmento de listagem dela. O melhor segmento de todos é o novo mercado, então dê prioridade para empresas que estão nele. O simples fato da empresa estar sendo negociada no novo mercado já significa que ela tem 100% de tag along e que ela tem pelo menos 25% de free float. Ou seja, se você for no segmento de listagem e ver que ela está no novo mercado, nem precisa olhar o resto das coisas que eu falei anteriormente. Já é garantido que ela tem 100% de tag along e pelo menos 25% de free float. Caso ela não esteja, aí não tem jeito, você vai ter que conferir mesmo. E além disso, para terminar de analisar a governança corporativa, você vai lá no site da empresa, lá na parte para investidores e ir na governança corporativa dela. Daí você vai fazer o seguinte, vai abrir uma lista com vários nomes de pessoas importantes da empresa e você vai copiar o nome do primeiro, vai jogar no Google e vai escrever a palavra corrupção na frente e vai pesquisar. Você pode deixar a palavra corrupção lá escrita já e ir só trocando o nome da pessoa. E você vai fazer esse processo com todas as pessoas relevantes da governança corporativa. Se você jogou o nome da pessoa com corrupção na frente e não achou nada, você vai fazer a mesma coisa, só que ao invés da palavra corrupção, você vai usar a palavra escândalo ou polêmica. Desse jeito você vai ter uma noção melhor de quem está controlando a empresa. Então se você encontrar alguma coisa envolvendo corrupção, ou a pessoa está envolvida em um monte de escândalo, eu recomendo que você pule fora. Porque uma empresa com uma gestão ruim pode quebrar a qualquer momento. O quinto passo é analisar a margem de lucro e a margem EBIT da empresa. Sim, só no quinto passo que a gente começa a analisar a parte dos indicadores financeiros da empresa mesmo. As margens são indicadores de eficiência. A margem líquida é basicamente o lucro líquido dividido pela receita líquida. Ou seja, quanto lucro a empresa teve com toda a grana, com toda a receita que ela ganhou. Porque você tem que lembrar que todo o dinheiro que uma empresa ganha não é o lucro. Ela tem vários custos por trás. Então ela tem uma receita, aí você abate todos os custos e aí no final ela tem um lucro líquido. E a margem EBIT é basicamente a margem do lucro operacional da empresa. Ou seja, o que a empresa ganha com as suas operações mesmo, sem considerar juros ou impostos. Nesses indicadores você busca a maior margem possível. Quanto mais, melhor. Mas você só vai conseguir saber se a empresa está mandando bem nas margens depois de dar uma olhada no setor como um todo, igual eu te falei. Vou te dar um exemplo para você entender o porquê que isso é importante. As empresas do varejo como um todo têm uma margem líquida muito pequena. A Renner, a Magalu, a Via, elas têm uma margem de lucro muito pequena. Elas ganham nas vendas mesmo. Você já foi numa varejista, você sabe lá, as coisas são baratas mesmo. Você vai lá e compra um monte de coisa, geralmente. Não tem um lucro absurdo ali, não tem uma margem de lucro absurda ali. E essas empresas são ruins por causa disso? A Renner é ruim por causa disso? A Magalu é ruim por causa disso? Não! Você precisa analisar o setor como um todo. Uma varejista comparada com a maioria dos outros setores toma um pau na parte de margem líquida, mas você tem que comparar empresas parecidas. Você tem que ver se ela é melhor que as outras no setor dela. Você acha que o varejo no Brasil tem potencial? Nunca analise o indicador isoladamente, você precisa analisar o conjunto da obra como um todo. Só pegar a margem de uma empresa e falar, olha, essa empresa tem uma margem grande, ela é boa, não resolve nada. Você precisa olhar todos os indicadores, olhar o setor, olhar tudo bonitinho. Mas assim, o ideal é que a empresa tenha pelo menos uns 10, 12% de margem líquida.
Porque assim ela tem uma margem um pouco mais folgada, se vier uma crise, se chegar algum momento de mudança, ela precisar se adaptar, ela pode tirar um pouquinho do lucro dela sem sofrer tanto assim. Uma varejista, por exemplo, tem mais dificuldade em mexer no preço das coisas. Se ela tiver menos lucro, caramba, a margem já é pequena, se tirar mais lucro ali, ela não vai lucrar nada. O sexto passo é analisar o ROI e o ROIC da empresa. Nossa, como eu amo esses indicadores! O ROI e o ROIC são indicadores de rentabilidade, ou seja, mostram o quão rentável a empresa consegue ser, o quanto de valor ela consegue gerar, o quanto de valor ela consegue agregar. O ROI mostra o quanto a empresa é rentável com seus recursos próprios. Então ele desconsidera recursos de terceiros, como as dívidas que a grande maioria das empresas tem. O ROI é baseado no patrimônio líquido da empresa, é o retorno sobre o patrimônio líquido. Já o ROIC é o retorno sobre todo o capital investido na empresa. Ou seja, diferente do ROI, que só considerava a grana que estava lá no patrimônio líquido, a grana que os sócios investiram na empresa, a grana que os sócios deixaram lá, o ROIC leva em consideração toda a grana investida, todo o dinheiro aportado, inclusive por meio de dívidas. Ele é muito bom para você ver se a empresa sabe se endividar direito. Se você vê um ROI e um ROIC muito diferentes, tem alguma coisa rolando por ali. Tem algumas empresas que vivem praticamente da grana alheia. Aliás, isso é até uma dica extra. Toda vez que você ver alguma coisa estranha, um dado muito diferente na sua análise, uma coisa muito desigual em comparação com as outras, dá uma pesquisada, dá uma estudada para tentar entender o que está rolando. Provavelmente é alguma coisa não recorrente que afetou as métricas naquele período, que está afetando aquela métrica que você está olhando. Está afetando aquele indicador na sua análise. Assim como nas margens, quanto maior o ROI e o ROIC, melhor. Mas nesse caso aqui eu vou ser menos flexível, tá? Um ROI bom é quando ele está em torno de pelo menos 10%. E se tem duas empresas no mesmo setor que fazem a mesma coisa e uma delas tem um ROI maior do que a outra, é um ponto muito positivo para ela, porque significa que essa empresa com ROI maior consegue fazer mais dinheiro com seus próprios recursos. Empresas com um ROI alto dificilmente passam por problemas sérios. Se a empresa tem um ROI acima de 20%, você pode sorrir até a orelha, porque tá ótimo. É um retorno excelente. Mas sempre lembrando de fazer aquela análise de setores. Tem setores que têm um ROI e um ROIC maiores ou menores naturalmente. O sétimo passo é você olhar para o lucro líquido e para o EBIT da empresa. Lembra que antes a gente olhou a margem deles? Olhou a margem líquida e a margem EBIT? Então, agora é hora de ir direto na fonte. Vai lá e dá uma olhada no quanto a empresa tem lucrado. Dá uma conferida também no lucro operacional dela, que é basicamente o EBIT. Por que eu tenho que me preocupar com o lucro operacional, Luan? O lucro líquido não é o dinheiro que a empresa bota no bolso? Por que eu tenho que me preocupar com o lucro operacional? O que importa é a grana que ela tá pegando. Porque às vezes a empresa tem um lucro líquido lindo, mas o lucro operacional tá bem menor. O que significa que a empresa está ganhando muito dinheiro de uma fonte externa ao que ela faz. Talvez ela tenha investido o dinheiro que ela tem em caixa no Tesouro Direto, por exemplo. O que não é exatamente um problema, mas quando esse valor fica muito significativo, acende uma luzinha amarela. Você investe uma empresa por causa da operação dela e não porque ela está investindo o caixa dela no Tesouro Direto. Se for para investir o dinheiro no Tesouro Direto, você mesmo faz, sabe? E aí você não vai olhar só o lucro líquido e o EBIT de agora. Você vai olhar o lucro líquido e o EBIT histórico da empresa também. Vê se o lucro foi aumentando ao longo dos anos ou se ele está caindo. Dá uma olhada se a empresa teve um crescimento mais consistente nos lucros ou se o crescimento dela foi mais caótico. Se o crescimento foi mais inconsistente, com aumento no lucro, queda no lucro, aumento no lucro, queda no lucro, foi um crescimento mais cíclico. Isso tudo faz parte de você conhecer a sua empresa. Se você percebeu que o crescimento da empresa foi todo conturbado, com sobe e desce no lucro, e aí você vai lá e investe nela, quando acontecer alguma coisa e o lucro dela cair, você já vai estar preparado, porque quando você estava estudando, você viu, olha, essa empresa aqui geralmente tem os momentos de baixa mesmo. Olha que esse ano teve um lucro ruim, mas no outro ano ela se recuperou. Tranquilo, é um padrão da empresa já, talvez seja um padrão de setor. Tem muitos setores que a gente chama de setores cíclicos, que eles sobem, descem, sobem, descem, sobem, descem. Tem momentos que estão bem, tem momentos que estão mal. Essa é a diferença de você que está estudando para o cara que só sai comprando ação. Essa é a diferença de um investidor para um comprador de ações. Você sabe o que está acontecendo. Você não pode controlar, mas você entende. E aliás, essa questão de avaliar o histórico vale para todos os indicadores. Quanto mais você conhecer, quanto mais você entender do desenvolvimento da sua empresa, melhor.
E eu adoro o oitavo passo, é um dos mais gostosos, é um dos mais prazerosos, que é justamente olhar o CAGR dos lucros e receitas da empresa nos últimos 5 anos. O CAGR é basicamente uma média ponderada, então ele pega o lucro ou as receitas dos últimos 5 anos e faz uma média do crescimento nesse período. Por isso que eu disse que eu adoro esse passo, é justamente você ver o crescimento do lucro da sua empresa. E isso é ótimo porque, de acordo com o crescimento passado da empresa, de acordo com o padrão de crescimento que a empresa vem tendo, você consegue ter uma base para entender qual vai ser o crescimento provável dessa empresa no futuro. E nesse caso, de verdade, não tem muita regra não, tá? O CAGR varia bastante de empresa para empresa, de setor para setor. Então a recomendação vai ser justamente você buscar empresas com CAGR mais alto e evitar empresas com CAGR negativo, já que isso significa que a empresa cresceu ao contrário, então o lucro da empresa diminuiu, a receita da empresa diminuiu nos últimos 5 anos, você tem que evitar esse tipo de coisa. Porém, nessa parte eu quero te dar um aviso, na verdade eu nem precisava falar isso, é bem específico, mas eu acho que é importante para você que está entrando já entender isso daqui. Empresas de tecnologia costumam lucrar muito pouco no início das suas operações. Às vezes elas até dão prejuízo para conquistar mercado, para conquistar market share. Lembra que eu falei lá no início? Pois é. Mas, por outro lado, as receitas delas crescem muito. A receita é o quanto a empresa ganha. Então, quando for analisar uma empresa de tecnologia, que é um dos setores mais complexos de se analisar na bolsa, foca mais no CAGR da receita dela. Um CAGR de receita alto e um CAGR de lucro baixo significa que a empresa está ganhando muito mais dinheiro, mas não está tendo tanto lucro assim no processo, talvez por uma questão de custos ou de investimentos. E aí, de repente, as empresas de tecnologia que dão certo invertem o jogo. E aí elas começam a lucrar. Como a receita delas é muito alta, porque cresceu por muito tempo, está entrando muito dinheiro, elas explodem em lucro de uma vez só. Por isso que a gente vê do nada, as empresas de tecnologia, explodindo. Mas lembrando, mais uma vez, que isso é lindo quando funciona, mas nem sempre funciona. Esse é o setor mais arriscado, exige mais estudo e mais experiência. Até agora, todos os passos envolveram a performance da empresa, mas o próximo passo vai envolver o preço dela. Lembra que eu te disse que eu também levava o preço em consideração, né? Pois é, chegou a hora dele. Mas antes, se você não se inscreveu no canal lá no início, você estava na dúvida se o vídeo ia ser bom mesmo, eu tô te dando outra chance. Vai lá, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, é rapidinho, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. O nono passo é olhar o P sobre L, o P sobre VP e o DY da empresa. E calma que eu não tô falando grego. O P sobre L, o PL, é o preço da ação dividido pelo lucro dela. Ele mostra quantos anos você demoraria para ter o seu dinheiro de volta se a empresa continuasse lucrando exatamente a mesma coisa que ela está lucrando hoje. Se a empresa tem um PL maior que 30, você tem que parar e analisar se esse preço mais alto é realmente justificável. Um ótimo exemplo, novamente, são as empresas de tecnologia. Lembra que eu disse para você olhar o CAGR das receitas delas? Pois é, como elas não dão muito lucro no início, geralmente o PL dela fica altíssimo. Você vai encontrar empresas de tecnologia com PL de 100, 150, 200, 300, 500, até 1000. Mas claro que as pessoas não estão esperando ganhar o seu dinheiro de volta daqui a 1000 anos. Elas estão contando que a empresa vai ter um crescimento altíssimo. E se as receitas dela realmente estiverem crescendo muito e a empresa parecer ter um modelo de negócio sustentável, talvez valha a pena você investir nela. Tem que fazer uma análise mais completa. Agora, uma companhia de energia raramente vai ter um P sobre L muito alto, já que o lucro dela nos próximos anos é extremamente previsível. Não tem essa expectativa de que uma empresa de energia possa crescer absurdamente nos próximos anos, igual existe para o Banco Inter, para a Magalu, para uma Tesla da vida. Quanto menor for o P sobre L, melhor e geralmente mais seguro. Repare que eu disse geralmente e não sempre. Fique esperto que tem empresa que está barata porque é ruim mesmo. Já o P sobre VP é um pouco diferente. Ele é o preço sobre o valor patrimonial da empresa, ou seja, o valor da empresa dividido por seu patrimônio líquido. Você talvez encontre, ao invés de P sobre VP, P sobre VPA, que dá no mesmo, é basicamente o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Ele não leva em consideração o lucro igual ao P sobre L, ele leva em consideração o patrimônio da empresa, leva em consideração o patrimônio líquido da empresa. Isso significa que quando ele está abaixo de 1, você basicamente está levando um pedaço da empresa de graça para casa. É realmente o desconto que você tem quanto ao valor da empresa. É como se você comprasse um apartamento e levasse um quarto de graça, por exemplo.
Mas, ao mesmo tempo, um P sobre VP abaixo de 1 significa que a maioria das pessoas não estão interessadas naquele ativo. A maioria das pessoas acreditam que ela vale menos do que ela tem. Talvez seja um problema no setor, talvez a empresa esteja quebrando, talvez seja um problema temporário, aí você vai ter que fazer aquela análise que eu te falei de estudar o que está rolando com a empresa. Não é muito comum encontrar boas empresas com P sobre VP acima de 1, mas acontece. E o contrário também segue uma lógica parecida. Algumas empresas têm um P sobre VP absurdamente alto por causa da expectativa. Do mesmo jeito que no P sobre L, empresas que têm um grande potencial de crescimento que está óbvio para o mercado tendem a ser mais caras. Você tende a pagar um pouco mais porque já está considerando o crescimento futuro. O mercado não é perfeito, mas ele também não é burro. E o DY, também conhecido como Dividend Yield, é basicamente o quanto a empresa pagou de dividendos no último ano considerando o preço da ação. Ele depende muito do tipo de empresa que você está olhando. Empresas que estão em um processo de crescimento tendem a ter um DY menor do que as outras, já que elas precisam gastar a grana reinvestindo nelas mesmas. Enquanto isso, empresas já consolidadas no mercado podem distribuir mais que as outras. E também dá uma olhada no DY histórico da empresa. Vê se ela é uma boa pagadora com recorrência ou se ela só paga de vez em quando. Faz aquele esquema de misturar todos os indicadores para tentar entender o que está acontecendo. Poxa, essa empresa aqui não pagou bem nos últimos anos, mas o CAGR dela tá absurdo, então ela está em amplo crescimento. Já essa daqui está pagando muito bem, mas não está crescendo tanto. E aquela outra ali, coitada, não cresce, não paga, não faz nada, tá toda ferrada. Eu vou ser bem sincero com você, tá? De tudo isso que eu analiso, o DY é o que costuma ter menos peso. Eu só costumo olhar mesmo para ver a recorrência dos pagamentos, se a empresa tem uma certa estabilidade nos seus pagamentos. Ele costuma ser um bom sinal porque uma empresa que distribui os lucros está lucrando. Mas se o DY estiver alto demais, cuidado, dá uma olhada no payout da empresa, que é o quanto dos lucros dela ela está distribuindo. Se a empresa estiver distribuindo 100% do lucro dela, ou mais de 100% do lucro dela, significa que ela não está reinvestindo nela mesma e está queimando caixa. Isso é um péssimo sinal. A partir do momento em que a empresa para de investir nela mesma e começa a queimar suas reservas, é um passo, é um empurrão para ela quebrar. E de qualquer forma, eu estou falando do DY porque faz parte da minha análise e eu sei que tem muita gente que está aí do outro lado que só investe para ganhar dividendo, que só investe para ganhar o seu saláriozinho da empresa. Então, é um ótimo indicador para você. O selo anti-mané, você vai respeitar o último passo, que é geralmente o que as pessoas mais dão mole. O último passo e o passo de ler as histórias da empresa é geralmente o que a galera negligencia, o que a galera ignora. O último passo é comparar com as outras empresas e ver a coerência da escolhida. Geralmente, depois de fazer toda essa análise sobre setores, sobre as empresas, você vai ficar em dúvida entre algumas delas. Em alguns setores parece que as empresas são todas iguais. Então, lá no início, você fez uma análise mais rasa do setor como um todo. Agora você vai fazer uma comparação mais profunda sobre as empresas que sobraram. Quais são mais arriscadas, quais têm mais potencial, quais fazem mais sentido na sua carteira. Isso é muito importante. Lembra que eu falei o negócio da CEMIG da Thaisa lá? Você tem que evitar empresas que estão muito conectadas para não expor demais o seu risco ali a uma coisa parecida. Compare também os indicadores delas, levando em consideração principalmente os que eu te ensinei aqui. Aliás, o próprio Status Invest faz a comparação para você não precisa nem se preocupar. Ele dá até medalhas para a empresa que for melhor em cada indicador, olha que legal. E se depois de estudar a fundo elas, depois de comparar, depois de fazer tudo bonitinho, você ainda ficar na dúvida entre duas, investe nas duas. Às vezes é um setor com muito potencial, mas que você está na dúvida de qual empresa vai se dar melhor ali. Tem várias empresas que podem se dar bem. Não tem problema em repetir setor na carteira. O problema é se expor demais a algum risco específico e não diversificar direito. Por exemplo, eu tenho mais de uma empresa de energia elétrica na minha carteira. Mesmo elas tendo um risco parecido, eu te mostrei lá no início o quanto o funcionamento delas era diferente. Se você já tem várias empresas, tipo umas 10, cada uma em um setor diferente, que não tem correlação entre si, não tem problema repetir um dos setores. E a parte da coerência é justamente você acompanhar os relatórios trimestrais da empresa em que você é sócio. Ver se ela está indo bem.
Vê se ela está cumprindo com o que prometeu. Isso daqui é muito importante, a parte da coerência. A empresa tem que fazer o que ela falou que ia fazer. Às vezes pode rolar os imprevistos, mas se a empresa ficar pisando na bola o tempo todo sem muito motivo, é um sinal vermelho para você ficar esperto com ela. Vê se não tem nada questionável na gestão, trocou as pessoas e dá aquela pesquisada, vê se tem gente envolvida com corrupção. Para você ver esses relatórios, é só você ir na parte de relacionamento com os investidores, lá do site da própria empresa mesmo. Lá vão estar os relatórios antigos, dos outros trimestres, dos outros anos, para você dar uma analisada no passado da empresa, e os novos, quando saírem, vão estar lá. Lembra o que eu te disse, a gente evita ao máximo vender as ações de uma empresa, mas se ela sair da linha e perder os princípios que fizeram você investir nela, pula fora. Esse foi o último. Acabamos. Deu bom. Sim, com certeza esse vídeo poderia ser menor, eu sei, mas de verdade eu queria te entregar o conteúdo mais completo possível. Eu sei que é a grande minoria que chegou até aqui, mas também é a grande minoria das pessoas que têm os melhores resultados. Então, espero que você tenha gostado, não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho, de deixar um like nesse vídeo. E se assistiu até aqui, comenta #souinvestidor para eu saber que você, caramba, você aguentou esse tempo todo aqui juntinho comigo. Porque a partir de agora você já sabe mais que a grande maioria dos investidores. A maioria das pessoas investe sem entender as empresas que estão comprando, sem saber o que estão fazendo, sem ter um processo, sem ter um método. De verdade, muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.